Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui. E agora essa daqui é a parte 4 do SQL Server. A gente já está terminando o curso, beleza? E o próximo curso vai ser HTML e CSS. Quem quiser acompanhar, bora. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui dando continuidade nesse curso e hoje nós vamos aprender sobre aí as chaves primárias e estrangeiras, ok? Para que você pegue aí e entenda já este conceito, perfeito? Então vamos ver aqui hoje sobre o que? Nós vamos aprender o que são as chaves primárias e as chaves Certo? estrangeiras. Também Certo. nós vamos ver os exemplos de como usar elas para criar colunas e tabelas. Porém, nós vamos fazer isso em mais detalhe na aula sobre criação de tabelas. Então hoje aqui eu quero passar um overview, um resumão de como são feitas e como funcionam e para o que são úteis essas chaves, ok? Então vamos entrar aqui. Então lembrando que aqui uma chave primária é basicamente uma coluna ou grupo de colunas usada para identificar unicamente uma linha em uma tabela. Tá? Então, sempre que você tem uma chave primária, ela identifica unicamente aquela linha inteira, dizendo que basicamente nunca vai existir uma linha repetida com aqueles dados que estão naquela linha. E você Tá. consegue criar essas chaves primárias através das restrições ou constraints em inglês. É bom que você memorize esse termo em inglês, porque quando você pesquisar, fica mais fácil você pesquisar em inglês para achar resultados de problemas, ok? Então, essas constraints são as regras que você define quando você está criando ali a coluna dentro de uma tabela. Então, assim, quando você. Lembrando, pessoal, se vocês querem ver as outras partes, tem uma playlist aqui no canal onde tem todas as partes do SQL Server. Então a gente já viu bastante coisa aqui, né? Então bora continuar aqui. faz isso, você está criando um índice único para aquela coluna ou grupo de colunas, ok? Índice também é um conceito que vocês podem aprender mais para frente. Então eu tenho aqui um exemplo da tabela Customer. Customer são clientes em inglês, ok? Você pode ver aqui que tem várias informações, como endereço, cidade, região, país, né, telefone, etc. Mas nós temos aqui o Customer ID, que é a primary key, ou seja, a chave primária, é o único campo aqui que nunca vai ser repetido. Então, esse campo que identifica a coluna é a primary key. Então, como seria na prática aí para mim criar uma tabela e definir uma primary key, né? Claro que nós vamos ver Aham. isso mais em detalhe depois, mas eu já quero mostrar para vocês para que vocês não fiquem aí na teoria somente e não vejam prática. Então, na prática, para criar aqui, nós poderíamos fazer da seguinte forma. Basicamente, nós iríamos fazer isso aqui. Nós vamos definir um create table, nós vamos definir um nome para a coluna, para a tabela, na verdade. Vamos definir o nome da coluna, o tipo de dados da coluna e basta colocar primary key aqui na frente. É só isso, bem simples, né? Bem tranquilo. Então, é basicamente só isso aí para que você defina a primary key e logo depois você pode criar as outras colunas. Perfeito? Então, o que é uma chave estrangeira? Uma chave estrangeira ela é basicamente uma coluna ou grupo de colunas em uma tabela que identifica unicamente uma linha em outra tabela. Tá, talvez tenha muitos nomes aí, ou seja, uma chave estrangeira é definida em uma tabela onde ela é apenas uma referência. Ela não tem ali todos os dados, ela é apenas um número normalmente, ou um nome, pode ser qualquer tipo de dado, né? Ela é apenas uma referência para que você tenha que ir lá na tabela original e buscar a informação. Então, uma chave estrangeira é simplesmente uma coluna ou grupo de colunas que é a chave primária em outra tabela, tá? Nós já vamos ver um exemplo. E a tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela referenciadora ou tabela filho. E a tabela na qual a chave estrangeira é referenciada, essa é chamada de tabela referenciada ou tabela pai. Então, sempre a tabela pai tem as informações originais e a filho mantém apenas uma referência para essa tabela pai. Lembrando. A tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela referenciadora, ou tabela filho, e a tabela na qual a chave estrangeira é referenciada é chamada de tabela referenciada ou tabela pai, que no caso é a primary key.
que uma tabela pode ter mais de uma chave estrangeira dependendo do relacionamento com as outras tabelas. Então, finalmente, vamos ver aqui um exemplo da tabela Products, que é produtos em inglês. Então, aqui nós temos nossa Primary Key, que é a Product Porque na animação as pessoas não ensinam metodologia. A área ID, ok? Porque ela identifica unicamente essas linhas aqui de dados. Porém, você pode ver que tem duas foreign keys aqui: o Supplier ID, o ID do fornecedor, e Category ID, que é o ID da categoria. Então vamos pegar o ID da categoria aqui como exemplo. O ID da categoria, aqui, ele é apenas um número. Então ele não contém todas as informações, porque a informação original, você tem que ir lá na tabela pai e buscar as informações originais com este número que está definido aqui nessa tabela filho, certo? Então, vamos imaginar que aqui o Category ID é 5, você teria que ir lá na tabela de categorias, buscar pelo ID 5 e lá você teria todas as informações originais dessa tabela, porque aqui ela é apenas um filho, apenas uma referência, você teria que buscar na tabela pai. Então, aqui algumas regrinhas básicas. No SQL Server, você define uma chave estrangeira através de uma Foreign Key Constraint, ou restrição de chave estrangeira. E essa restrição de chave estrangeira indica que os valores em uma coluna ou grupo de colunas na tabela filho correspondem aos valores na tabela pai. Então isso aí vai te ajudar a fazer o quê? Te ajuda a manter o que é chamado de integridade referencial, para que você tenha os dados sempre estáveis e normalizados. Perfeito? Então vamos aqui finalizar com um rápido exemplo. Então, dando continuidade aqui ao que eu já tinha dito antes, basicamente nós temos aqui o exemplo clássico de onde seria usado uma foreign key. Nós temos aqui o Product ID, que vai identificar unicamente essa linha de dados, porém você vê que aqui ele tem um Category ID, que é uma foreign key, que é uma chave estrangeira. E aqui nós temos apenas a referência, né, provavelmente um número, e aqui na tabela original de categorias, aqui sim você tem as outras informações, como nome, descrição e picture, né, imagem. Então é assim que funciona as foreign keys, perfeito? Então, como desafio agora, eu quero que você vá no banco de dados e encontre todos os exemplos de foreign key e primary key que estão nesse banco de dados que eu passei. Se você ainda não baixou esse banco de dados, eu vou deixar na descrição o link desse banco de dados para que você copie e execute dentro do seu SQL Server e tenha ele também para poder acompanhar as aulas aqui. Perfeito? É isso aí. Se você gosta desses vídeos, mostre eles para os seus amigos, para os seus colegas de sala, de turma, porque me ajuda bastante e me anima a continuar fazendo esses vídeos para que eu não tenha que parar. Eu quero muito continuar, mas eu preciso muito da ajuda de vocês também para que esse canal cresça e que eu possa atingir mais e mais pessoas com essas aulas descomplicando tudo, ok? Obrigado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nesse canal nós vamos continuar aprendendo aqui sobre o Create Table. Nós vamos aprender a criar uma tabela aqui do zero, fazendo um exemplo bem prático para que você veja no mundo real, né, na vida real, como você aplicaria esse conhecimento. Então, como já é de praxe, nós vamos cair direto na prática aqui. Se você está gostando dessas aulas, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de acompanhar o nosso canal aí para não perder nenhuma aula. Então, para que você crie uma tabela, você tem que seguir uma certa sintaxe, né? Uma certa formato, linha de raciocínio. E aí o que nós vamos usar no caso vai ser esse sintaxe aqui, essa sintaxe. Você tem que iniciar com o create table, depois você passa o nome da tabela que você quer criar, o nome da coluna, o tipo da coluna e a restrição da coluna, se houver. Pode haver ocasiões onde não vai haver restrições. Eu coloquei aqui apenas para que você saiba, mas pode ser que não, simplesmente não exista uma restrição naquela coluna. Perfeito? Então, nós temos alguns tipos de restrições dentro do SQL. Vou passar para vocês aqui as principais, né, restrições que podem ser aplicadas no SQL. E essas restrições são o not null, okay, que não permite nulos, ou seja, sempre tem que haver um valor dentro daquela coluna. É simplesmente impossível você conseguir criar um valor, se você tentar criar a coluna sem preencher o valor, ele vai jogar um erro. A restrição unique, ela não permite que os valores sejam iguais, então
ela vai forçar que todos os valores, se tem 100 entradas lá, 100 linhas, todas as 100 linhas daquela coluna que você definir como unique tem que ser diferentes. Quando você tentar entrar um dado que é igual, ele vai jogar um erro e não vai te permitir que você crie uma coluna, uma informação igual. A primary key, ela basicamente vai juntar o not null e o unique, ou seja, não pode ter nulos e não pode ter valores iguais. Então o primary key é muito usado por isso, porque ele já junta as duas restrições principais que você precisa em valores que identificam a coluna, como por exemplo os famosos IDs, né? A foreign key, ela é um pouco diferente, ela vai identificar unicamente uma linha em outra tabela, ou seja, volta naquele conceito que nós vimos na última aula, onde a foreign key é apenas uma referência a uma outra tabela, certo? O check, ele é basicamente uma forma de que você aplique restrições bem específicas. Vamos dizer, você só quer que valores acima de 10 sejam inseridos em uma coluna. Você só quer que valores acima de uma data ou abaixo de uma data seja inserido. Você quer que no mínimo existam 10 caracteres ou no máximo sejam 10 caracteres. Você poderia fazer isso com o check. Tá? Então ele força uma condição específica em uma coluna. O default ele é bastante usado porque às vezes você não quer que o valor seja inicializado como nulo. Você quer que ele já tenha um valor padrão, ok? Seedance 2.0 is coming to Artlist. Então, o default significa padrão, então nós podemos colocar um valor padrão na coluna quando nós usamos essa restrição. Nós já vamos ver isso aqui na prática para que fique tudo bem claro. Então, falando de prática, olha essa tabelinha aqui que eu preparei para a gente. Então, aqui eu desenhei aqui duas colunas do que eu estou chamando de YouTube Lite. Lite por quê? Claro que no YouTube normal tem várias e várias tabelas e com uma complexidade muito maior que essa aqui. Mas a fim de ensinar para vocês, nós vamos deixar ela um pouco mais simples, ok? Então nós temos aqui duas tabelas, a tabela canal e a tabela vídeo. E nós vamos ter um relacionamento entre essas tabelas, tá? E aqui nós temos um canal ID que vai ser a nosso primary key, vai ser do tipo int, o nome, que vai ser o nome do canal, do tipo varchar, que no máximo 150 caracteres, não pode ter nulos. Contagem de inscritos, nós vamos inicializar ele como 0, então nós temos aqui o default que nós acabamos de ver como 0, que você sempre vai inicializar com esse valor. A data de criação, que também não pode ser nula, e vai ser do tipo datetime. Depois nós temos a segunda coluna, vídeo, e o vídeo sempre tem que ter um ID, então nós temos aqui o vídeo ID, que é a nossa primary key do tipo int. Nós temos o nome do vídeo, claro, né, que pode ter no máximo 150 caracteres, e não pode ser nulo. As visualizações que vão sempre inicializar com 0, os likes que vão inicializar com 0, os dislikes que vão vão inicializar com 0, a duração do vídeo eu coloquei como int. Por quê? Se você pensar comigo, a duração do vídeo ela é contada em segundos, ok? Então, tanto que se você tenta copiar um vídeo em um tempo específico, ele vai sempre copiar naquela contagem de segundos específicos, por exemplo, 140 segundos, 200 segundos, etc. Então por isso que eu não usei time, não usei timestamp, não usei datetime nesse caso e usei apenas o int. E finalmente nós temos um canal ID, que é a nossa foreign key. Por quê? Todo vídeo necessariamente pertence a algum canal. Pode ser que seja o seu próprio canal, mas não deixa de ser um canal. Mas na maioria das vezes vai pertencer a outros canais. Então aqui nós temos a foreign key, que é apenas uma referência à sua tabela original, que é essa que está aqui à esquerda. Perfeito? Então vamos agora criar essa tabela na mão. Então abre aí o seu SSMS e aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um novo banco de dados. Vamos dar aqui um new database e vamos chamar ele de YouTube. YouTube. Dar OK. Dá um enter aqui, ele já vai criar. Então pronto, está criado, né? Vamos dar um refresh aqui para ver se foi criado. Vamos ver aqui, está aqui nossa tabela, nosso banco de dados YouTube. Vamos expandir aqui e criar uma nova tabela, só que nós vamos criar na mão. Então nós vamos aqui em New Query, nós vamos criar de acordo com esta imagem aqui, certo? Então deixa eu colocar ela aqui do lado, vamos criar primeiro esta coluna aqui, a coluna canal. Então vamos fazer aqui o create table, depois nós vamos colocar o nome que no nosso caso vai ser canal, ok?
vamos abrir e fechar parênteses, e aqui dentro nós vamos colocar, né, todos os detalhes dessa tabela. Então a primeira coisa é canal ID do tipo int, e ela vai ser nossa primary key, ok? Então primary key, certo? Logo após nós temos nosso nome, que vai ser do tipo varchar, com no máximo 150 caracteres, e não pode ser nulo, ou seja, not null, ok? Então, not null. Lembrando que vamos deixar em maiúsculo, né? Só para ficar mais padronizado. Logo após, nós temos a nossa contagem, inscritos, que vai ser do tipo int, e por padrão vai ser 0. Depois nós temos a data de criação, que vai ser do tipo date time, e não pode ser nulo. Então, not null. Certo? Então, é isso aqui. Nós vamos dar um F5. Ele vai criar com sucesso. Então, para a gente confirmar que funcionou, nós vamos dar um select tudo from canal. Tudo pronto. Certo? E aqui nós vamos selecionar e dar um F5. E aqui nós temos nosso canal, nome, contagem de inscrito e data de criação. Perfeito? Então essa está ok. Vamos à segunda agora. Então a segunda aqui, nós temos o vídeo. Então no vídeo nós temos quais informações? Vamos ver aqui. Vamos dar um new query. E vamos lá. Vai se fazer um create table. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula aqui no final. Ponto e vírgula aqui no final. Nós vamos colocar um vídeo id do tipo int e é primary key. Depois nós temos nome, que vai ser do tipo varchar com no máximo 150 caracteres, ok? Não pode ser nulo, então not null. Depois nós temos as visualizações. Estou colocando aqui em letras sem acento aqui para não ter problemas com o banco depois. Então nós vamos fazer isso do tipo int e não pode, e o padrão, por padrão ele recebe 0 visualizações. Depois nós temos os likes, que vai ser a mesma lógica, int e o padrão 0, ou seja, default 0. Nós temos os dislikes, né? E depois também seria int e default 0. Depois nós temos a duração, que vai ser int e não pode ser nulo. Okay? Sempre tem que ter uma duração o vídeo. E por último nós temos o... E aqui por último nós vamos criar a foreign key. Então nós vamos digitar aqui canal ID do tipo int, é uma foreign key, que vai referenciar, ok? Então references, o nome da tabela a qual ela referencia, que é canal, e qual coluna dentro da tabela canal que ela vai referenciar, que no caso é o canal ID, certo? Aqui nós temos um pequeno erro, porque eu esqueci de colocar o nome da tabela aqui em cima. Então vamos colocar aqui o nome da tabela como vídeo. Feito? Então se aparecer algum erro aqui, ele pode ignorar. E se é apenas um probleminha com SQL Server, pode apertar F5 que ela vai rodar perfeitamente. E para confirmar, nós vamos dar um select tudo from vídeo.
ela está aí na nossa tabela vídeo. Perfeito? Então é isso. E agora, como desafio, eu quero que você faça o seguinte. Então, o desafio é que você encontre duas coisas na sua casa que podem se tornar tabelas e crie duas tabelas que têm, no mínimo, um relacionamento com a outra. Encontre duas coisas na sua casa que podem tornar tabelas e crie duas tabelas que têm no mínimo um relacionamento com a outra. Ok? Então, pode ser quantas propriedades você quiser e aí Deixa eu pensar. Eu tenho, tipo, dá pra fazer create table casa. Tipo, vai ser cômodos. Garagem beach. Cômodos, quantos cômodos a garagem? Só que aí eu vou fazer o que depois? Aí a TB casa. TB casa. Deixa eu ver. Cômodos. Garagem. Banheiros. O que mais? Garagem, banheiros, cômodos. Sei lá. Varanda. Acho que é isso, né? Aí. Tem televisão, sofá. Quantos sofás que tem? Se tem mesa de centro. Se tem mesa de centro, quantos sofás que tem? Se tem mesa de centro. O que mais, rapaziada? Mesa de centro, sofá, televisão. Só, né? Tá bom. Aí aqui eu referencio ela, né? Com a ID da casa, no caso. ID casa. Putz, ID casa. 20. Foreign key. References. TB casa. Em coluna, né? Tipo, então eu vou ter a casa e a sala. Vamos dizer. Eu tenho a casa que tem os cômodos, a garagem, se tem garagens, banheiros, quantos banheiros, se tem varanda, beleza? Aí eu tenho a sala. A sala referencia a casa, a TB casa, do ID da casa, entendeu? Acho que é isso, né, rapaziada? Eu tô ficando. Tá certo, né? Tá certo, né? É isso. Eu tenho uma casa que tem uma sala.
Aí eu posso ter N casas, posso também ter N salas, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu estou referenciando o ID da casa, qual casa que é dessa sala. E aqui eu coloco sala primary key. ID da sala com a TV. Acho que é isso. Eu crio duas tabelas que tem no mínimo um relacionamento com a outra. Ué. Aqui. Aqui. Pronto. TB, como que é o nome? TB sala. Ixi, então eu tenho o ID da casa, que tem os cômodos, a garagem, banheiros e varanda. Tem mais coisa mais óbvia que é quantos cômodos, se tem garagem, quantos banheiros e se tem varanda. Aí eu tenho a sala, que referencia a essa casa aqui. Aí eu tenho o ID da sala, que tem quantas televisões, sofás, se tem TV, quantos sofás, se tem mesa de centro e o ID da casa para referenciar. Acho que é isso. Acho que é isso, acho que é isso. Eu acho que é isso o exercício. Ah, tem que excluir primeiro a TB sala. Ué. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Ah, já pagou já. Fechou. Crie também esse relacionamento uma com a outra e poste no comentário essa tabela que você criou. Ok? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do Insert Into. Ok? Se você não acompanhou ainda as últimas aulas, é legal que você volte aí um vídeo e veja a aula anterior, porque ela vai ser usada nessa aula aqui, perfeito? Se você está gostando dessas aulas, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para que você acompanhe todas as aulas, certo? Então aqui nós temos o Insert Into, ok? Que pode ser usado quando você já tem uma tabela e quer inserir dados nela, ou quando você quer criar uma nova tabela usando os comandos do Insert Into. Ok? Então aqui nós temos a sintaxe, que é basicamente essa aqui. Nós temos que usar um insert into, Certo. o nome da tabela onde você quer inserir os dados, o nome das colunas e values. Chegou a hora de levar a sua carreira e o seu futuro para um novo nível. E depois qual valor você vai colocar, correspondendo, claro, né, à coluna que você passou ali em cima. E sempre a mesma quantidade, tá? Não é possível que você coloque quantidades diferentes, a não ser que eles tenham valores padrões. Tá? Caso eles já tenham valor padrão, então não tem problema se você omitir, né, a coluna 3 aqui, por exemplo, né, e aí nesse caso não tem problema porque ele já tem um valor padrão. Então aqui, caso você queira inserir várias linhas ao mesmo tempo, você vai seguir o mesmo padrão, né? Que você vai colocar o insert into nome das colunas e depois você vai apenas repetir o values aqui, né? A quantidade de vezes que você quer inserir. No nosso caso aqui são 3 vezes, certo? E a terceira opção aqui é quando você vai querer inserir informações de uma outra tabela dentro de uma tabela existente. Então, por exemplo, você vai puxar da tabela A, a coluna 1, e você vai selecionar a coluna 2 da tabela B. Ok? Então, caso você queira puxar a informação de uma segunda tabela e inserir ela numa tabela já existente, dentro de uma coluna ali, claro, você pode fazer dessa forma. Então, vamos ver na prática aí como a gente faz cada um desses daqui. Então, abra aí o seu SSMS. E se você criou também a tabela na última aula, nós criamos a tabela YouTube. Então, você pode usar ela ou você pode criar um novo banco de dados, ok? Caso você já consiga aí criar seu banco de dados, pode simplesmente criar um banco de dados novo.
Então, para que a gente use isso aqui, vamos dar um new query, usando esse banco de dados que nós acabamos de criar, ou algum outro que você tenha aí disponível, porque nesse caso não precisa ser um banco específico, pode ser qualquer um, tá? E o primeiro caso aqui, nós vamos criar uma tabela. Para inserir, na verdade, nós vamos inserir dados. Então vamos criar aqui uma tabela. Mas nem inserir? Vamos criar uma tabela chamada aula. Ah, tá. Vamos colocar apenas algumas colunas aqui, tá? Vamos colocar a coluna id do tipo int, ok? E chamar ela de primary key. Restrição primary key. Vamos chamar nome do tipo varchar de 200 caracteres e apenas isso. E vamos executar aqui o F5 para completar a criação. Então, beleza, nós criamos aqui a tabela. Se a gente dá um select tudo from aula, você vai ver que já está aqui, né, preenchido. Não tem informação, então nós vamos inserir essa informação agora. Então, para que seja inserida informação, nós temos que fazer um insert into o nome da tabela, no nosso caso é a tabela chamada aula, e aqui nós vamos colocar qual coluna, né, nós queremos inserir. Vamos inserir na coluna id e na coluna nome. Então essas duas colunas vão ser preenchidas e os valores, né, são as values. Nós vamos colocar o id 1 e o nome entre aspas simples aula 1. E aí, se a gente executar aqui usando F5 e depois dermos um select tudo from aula, executar somente essa linha aqui, nós temos aí o ID1 e a aula 1. Perfeito? Bem simples, né? Então, bem de boa. Então aqui, se você quiser inserir, né, várias linhas ao mesmo tempo, nós temos que fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer um insert into aula, que é a nossa tabela, né? Nas colunas id e nome. E aqui nós vamos colocar um values e depois, entre parênteses, o que nós queremos colocar. Vamos colocar, por exemplo, id2, aula 2. E aqui basta que você coloque vírgula e repita aí quantas vezes você quiser, né, a inserção. Vamos fazer aqui aula 3, aula 4. E aí, se eu dar um ponto e vírgula aqui e dar um F5. Ups, faltou uma vírgula aqui. Então, nós temos aí 3 linhas. Então, se a gente dar um select aqui na tabela aula, nós temos aí todos os dados que nós acabamos de inserir. Então, é possível que também você copie, né, os dados de uma outra tabela e jogue ela para dentro de uma tabela já existente. Então vamos criar uma tabela primeiro aqui, uma segunda tabela, para que nós possamos usar ela como exemplo. Então vamos criar aqui rapidamente, né? Para que a gente crie rapidamente uma tabela, você pode fazer o seguinte: você pode fazer um select tudo from, na verdade, select tudo into tabela. Vamos colocar o nome aqui, tabela nova, por exemplo, from, e aí nossa tabela original aqui vai ser a tabela aula. Tá? Então se a gente der um F5 aqui, o que vai acontecer? Se eu dar um select a tabela Da hora. nova, você vai ver que ela tem basicamente, né, os mesmos dados e a mesma estrutura. Caraca. Select tudo. Estão vendo aí, né? Conseguem ver? Sim. Select tudo. Beleza, eu vou selecionar tudo. E inserir na tabela nova da tabela aula. Ah, eu não sabia, não tinha visto isso. Da tabela anterior. Então, basicamente, é isso. Nós temos aqui agora os desafios, ok? Que eu vou deixar para vocês. E depois eu quero que você poste os resultados, né? O que você conseguir resolver aqui nos comentários e coloque o número primeiro antes, assim, para que a gente saiba o que você o que você tentou fazer, certo? Então vamos lá. A primeira é criar uma tabela. Isso deve ser bem tranquilo. Depois você vai inserir uma linha de dados nessa tabela que você acabou de criar. Depois, no outro comando, você vai inserir 3 linhas de dados ao mesmo tempo. Na quarta, crie uma segunda tabela. Insira uma linha nessa nova tabela. E por último, você vai copiar os dados dessa segunda tabela para a primeira. Ok? Deixa eu ver. Create table, tb.
TB, sei lá, produto. Tabela produto. Vai ter ID. Produto. Primary key. Produto. Achar. 150. Beleza, vou criar essa tabela. Vou inserir dentro da tabela. ID do produto é 1. Nome do produto, garrafa PET. Criar a tabela. ID do produto. Show. ID do produto. Fechou. ID do produto. Insira uma nova linha de dados nela e depois insira mais duas, né? Sofá, sei lá. Sofá é lápis. E cadê? Insira 3 linhas de dados. E já era. Garrafa PET, sofá, lápis, caneta. Beleza. Cria uma segunda tabela. Table. TB produto. O que mais tem produto? Vendas. 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 ID da venda. ID da venda. Primary key. Data da venda. É isso. Então, TB vendas. ID da venda e data da venda. Agora, insira uma linha nessa tabela nova. Inserir uma linha nessa tabela nova. TB vendas. Values. ID da venda, data da venda. 2026. 5 de 3 de 2025. Fechou. Fechou. E agora select from into TB vendas, TB produto. From TB vendas. Certo? Acho que é assim, né? Então, seleciona tudo da tabela de vendas e insere na TB produto. Copia os dados da segunda tabela para a primeira. Ah, tá, aqui não dá, né? Então, select. Ué, como que faz isso então? Ah, aqui é só para criar uma tabela, né? Então, aqui você insere. Inserir na tabela produto. Será que é assim? Aqui não vai dar. Tem uma tabela aqui. Se inserir na tabela de YouTube, né?
YouTube. Deixa eu ver se vai. Nome de objeto inválido. Ai, canal. Ué, gente, calma aí. TB canal. Ah, tá. Entendi. Mas acho que tá certo esse código aqui, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Nossa, uma confusão que eu fiz aqui. É que aqui na tabela de produto já tem o ID 1, entendeu? Então, vou fazer o seguinte. Como que deleta? Acho que é assim, né? Delete. From TB. Como que é? TB vendas. Acho que é isso. Eu vou inserir agora 5. Acho que também não vai dar certo. Porque aqui é outro valor. Tem como inserir, mas eu acho que esse código aqui tá certo. Aqui é outra parada. Mas tá bom, acho que é isso. Ou seja, a segunda tabela que você criou só tem Peraí, rapaziada, eu vou no banheiro rapidinho. uma linha. E aí depois que você copiar os dados dessa segunda tabela para a primeira, você tem que ter uma linha a mais na primeira. Ok? É isso. Se você está gostando, não esqueça de compartilhar e curtir este vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Estamos aqui agora eu estou tentando mudar um pouquinho aqui a configuração, os equipamentos que eu uso, né, o sistema, o software de gravação. Então, se vocês notarem alguma alteração aí, é porque eu estou ainda me ajustando, ok? Então, hoje nós vamos falar aqui do update, que é o update é um conceito bem tranquilo, acho que vocês vão pegar de boa, tá? Então, vamos ver aqui, continuando, o que é o update. Então, basicamente, o update vai servir para que você atualize linhas, né, do banco de dados, linhas que você já inseriu e você quer alterar. Você pode alterar tanto uma linha só como todas as linhas de uma vez, tá? Nós vamos ver exatamente como isso funciona agora. Então, primeiramente, a sintaxe. A sintaxe é dessa forma aqui. Você sempre vai usar, né, um update. Você vai dar um update em alguma tabela, né, que entra o nome, e você vai setar, ou seja, você vai trocar o valor de alguma coluna passando algum outro valor. Basicamente é isso. Você pode também passar mais de um valor, né, para outras colunas também, caso você precise. E caso você não queira que seja aplicado a todas as linhas de uma tabela, você precisa passar um where. Então, se você não passa um where aqui, você vai simplesmente alterar todos os dados aí do banco de dados, vai criar um problema gigantesco para você. Você não vai querer alterar tudo, a não ser que seja esse o seu intuito, né? Mas caso não seja, não esqueça de colocar o where, tá? Na última aula nós criamos uma tabela chamada aula. Nós vamos ver aqui agora como isso funciona então
na prática. Então abre seu SSMS aí. Eu dei um select aqui, né, na tabela que nós usamos na última aula, a tabela aula, e nós temos aqui 4 registros, tá? Com esses IDs e esses nomes aqui. E aí vamos dizer que eu queira alterar, né, alguma informação aqui. Você vai usar a sintaxe update, o nome da tabela aqui é Date. Tudo certinho. aula. Nós vamos setar o nome igual a teste. E eu vou dar um F5 aqui e vou rodar. E aí, se eu der um select agora, na nossa tabela aula, o que vai acontecer? Você vai ver que ele alterou tudo. Ele alterou tudo aqui. Então, por isso que eu digo que você tem que lembrar do where. Tanto que se eu viesse aqui agora e quisesse alterar apenas uma linha, eu preciso delimitar de alguma forma. Então vamos dizer que eu queira apenas alterar o número 3 aqui, tá? Onde tem o ID 3. Então eu viria aqui e faria um where ID igual a 3. Então vamos alterar aqui para mudei. E se eu rodar apenas esse query aqui, selecionando e apertando F5, e depois eu selecionar aqui novamente a aula, ele alterou apenas este. Então, bem tranquilo de fazer, ok? Não tem muito segredo aqui com o update. E agora nós vamos ao nosso desafio desta aula. Então aqui o desafio, eu quero que você altere o nome de 2 linhas diferentes das que eu já fiz. Será que assim vai? Tá certo, Ana, tá. Ter o nome de 2 linhas diferentes. Ah, tá. Então vai ser 1 e o 2. Poste nos comentários aí qual foi o código que você usou para fazer essa alteração, ok? Se essas aulas estão te ajudando de alguma forma, não posso deixar de dizer aqui para você se inscrever nesse canal e compartilhar aí com seus amigos que também estão aprendendo SQL e programação de uma forma geral e querem aprender de uma forma rápida e prática, ok? É isso e até a próxima aula. Delete. Bem-vindos a mais essa aula. Estamos aqui voltando agora, né? Dando continuidade também a este curso de SQL. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o delete, que também faz parte do CRUD, né? Que é o Create, Update, Delete, né? A criação, alteração e remoção, né? E quando você precisa apagar dados do banco de dados. Então vamos ver aqui. O delete, ele basicamente serve para o que você já imagina que ele vai fazer, né? Ele vai apagar linhas do banco de dados. O importante em notar aqui é que você tem que colocar uma condição, né? Que caso você não coloque uma condição para ele apagar, ele vai simplesmente apagar tudo que está naquela tabela que você passou. Então, para que você entenda melhor, vamos ver a sintaxe aqui. A sintaxe é basicamente essa, né? Você vai digitar delete from e o nome da tabela que você quer que seja algo apagado. Porém, é importante que você coloque uma condição para que você não simplesmente drope, né? Que você simplesmente delete tudo. Então aqui nós temos o banco de dados que nós criamos na aula do Create Table, ok? Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo também para você ver como foi feita essa tabela, esse banco de dados na verdade, né? As tabelas aqui. Então nós temos o banco YouTube e aqui nós temos uma tabela chamada aula. Vamos dar aqui um select nela, né? Vamos fazer aqui pelo novo query. Apertando ali novo query e dar no select tudo from aula e apertar F5. E aqui nós temos alguns resultados.
Vamos dizer que nós queiramos aqui apagar apenas um deles. Vamos dizer que nós queremos apagar apenas o que está escrito mudei como nome, tá? Então, como que você poderia fazer isso? Você tem que fazer um delete from o nome da tabela, que é aula, e depois você vai filtrar aqui onde você quer que seja apagado, que no caso é where nome igual a mudei. Então, onde o nome é igual a mudei. Então, se a gente dar um F5 aqui, ele vai afetar uma linha, né, uma row no banco de dados. Se você selecionar novamente, você vai ver que já não existe mais essa entrada de dados, né, essa linha de dados. E aí que vem a importância de você sempre filtrar, porque caso você faça esse mesmo delete e apague o where, e faça isso de novamente aqui, selecionando e dando um F5, o que vai acontecer? Ele vai apagar todas as linhas, que no caso eram somente 3, né? Do banco de dados, e quando você seleciona de novo, você vê que não tem mais nada. Então essa é a importância de sempre filtrar a informação que você está apagando, para que você não apague tudo ao mesmo tempo, certo? Então essa aula não tem exercício, ela é muito direta, né? Eu acho que é bem tranquila de pegar. Então nós vamos nos ver na próxima aula, ok? Se você está gostando desses vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like aí e compartilhar com seus colegas. Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Estamos aqui hoje continuando na aula 31, né, de SQL. Chegando aí ao final, nós temos aí aproximadamente 4 ou 5 aulas agora para finalizar o curso. E hoje nós vamos falar aqui do Alter Table. Então, como alterar tabelas, estruturas de tabela. Então, praticamente o que nós vamos ver aqui hoje é como aprender, né? Como fazer, na verdade, a alterar a estrutura de uma tabela usando esse comando, o Alter Table, tá? Então, já de quebra aqui, vamos chegar direto na sintaxe. A sintaxe vai ser essa aqui. Você tem que fazer um alter table e você passa para ela o nome da tabela que você quer alterar e logo abaixo todas as condições que você quer que seja alterada, certo? Então, é possível fazer várias coisas, né, com o alter table. As principais que nós podemos fazer são essas daqui, né? Nós podemos, por exemplo, adicionar, remover, alterar uma coluna. Nós podemos setar valores, né? Setar valores padrões de uma coluna, adicionar ou remover restrições de uma coluna e também, claro, renomear tabelas e colunas, né? Você pode renomear todas elas também. E aqui eu queria mostrar para vocês na prática, então nós vamos direto aqui para o nosso SSMS, né? Nosso Management Studio. Então, caso você tenha essa tabela aqui ainda, você pode vir aqui com o botão direito, apertar em Delete, marcar a opção de fechar conexões existentes, né? Essa aqui, Close Connections, e dar um OK. Deletar o banco de dados. E ele vai apagar para você, tá? Então nós vamos aqui agora no Database, dar um novo query, e nós vamos criar um banco de dados do zero para que a gente possa usar nesses exemplos aqui, tá? Então vamos chamar a tabela novamente aqui, né, de YouTube. Então você pode criar uma tabela aqui, abre e fecha parênteses, e aqui nós vamos criar as colunas. Nós temos que ter aqui, por exemplo, um ID, que vai ser do tipo int, vai ser a nossa chave primária, nosso primary key. Nós temos também um nome, que vai ser do tipo texto, né, um varchar, de até 150 caracteres, não pode ser nulo e tem que ser único, para que a gente não tenha nomes de canais iguais, né? E aqui nós vamos ter também uma categoria, que pode ser de até 200, uma categoria do tipo varchar, né, que é um texto, de até 200 caracteres, não pode ser nulo. E finalmente, a data, criação do canal, que vai ser do tipo datetime, que também não pode ser nula. Tá? E aqui nós vamos dar um F5 e ele já vai criar a tabela pra gente. A gente pode confirmar dando um select tudo. Mas em qual banco de dados? YouTube. E aqui nós temos nossa... Ele criou no master. tabela, certo? Então, vou tirar isso. Nós temos aqui, não precisamos disso aqui mais. O que nós vamos fazer agora? Como que eu faria para adicionar uma coluna? Tá, vamos dizer que eu quero adicionar a coluna ativo, se o canal está ativo ou não.
Como que eu poderia fazer isso? Eu faria um alter table, e aqui eu passaria o nome da tabela, que no caso é YouTube. E aí eu faria o quê? Eu vou adicionar a coluna que eu quero, que é ativo, do tipo bit, né? Que é parecido com booleano para o SQL Server, né? E aqui nós vamos dar um F5 e ele vai adicionar. Se eu selecionar agora, né, fazendo um select tudo from YouTube, nós vamos dar um select aqui e ele vai ter exibido aqui a nossa nova coluna, certo? Então vamos dizer que eu queira Da hora. alterar aqui algum tipo de limite, né, da tabela. Por exemplo, vamos dizer de alguma coluna, quer dizer, né? Queira trocar aqui a categoria de 200, do limite de 200 para 300 caracteres. Como que eu faria isso? Eu faria um alter table na tabela YouTube. Eu faria um alter column na coluna categoria, varchar, e agora o novo valor, né? O novo valor vai ser 300, por exemplo, e continua sendo não nulo, né? Não necessariamente nulo. Se eu pegar e executar somente esse comando, ele vai alterar. E quando você fez isso, você alterou, né? Ali é o limite dessa coluna. E se eu quiser alterar o nome de uma coluna? Bom, nesse caso tem uma procedure bem específica que você tem que rodar, né, no caso do SQL Server. Vou passar a procedure agora. A procedure é essa aqui, tá? Você não vai usar o comando alter table neste caso. Você vai fazer isso aqui: exec sp rename, e aqui dentro você vai passar duas coisas, dois parâmetros. Primeiro, o nome da tabela, depois o nome da coluna atual e depois o nome da coluna nova que você quer renomear. Né? Então, se o nosso caso fosse YouTube, por exemplo, como que eu faria isso? Eu faria um exec sp rename. Aqui eu passaria o nome da tabela YouTube. Ponto, vamos dizer que eu queira renomear ali a coluna nome para nome canal. Então nós vamos alterar a coluna nome para nome canal. E é do tipo, alteração do tipo coluna. Então se eu pegasse aqui e executar, e agora eu der um select na tabela, select tudo from YouTube. Nós temos aqui, né, a alteração da coluna. Então, se você quiser alterar aqui o nome da tabela, nós temos que fazer dessa forma. Você vai passar o exec sp rename, passando o nome da tabela atual e depois o nome da tabela nova. Então, por exemplo, nós faríamos aqui para a nossa tabela YouTube sp rename, passando YouTube, e depois nós vamos alterar aqui para YouTube 2, só para a gente fazer um exemplo, tá? E aí, se eu executar isso aqui usando o F5, e agora eu tentar dar um select na tabela YouTube, o que vai acontecer? Não vai funcionar porque ela não existe. Então ela foi renomeada para YouTube 2. Então se eu executar aqui novamente, nós temos aí toda a nossa estrutura, perfeito? Então agora eu quero passar para vocês um pequeno desafio aqui. Claro que não tem como a gente fazer a aula sem ter desafio. Gente, vocês viram o que essa empresa de cidadania italiana aprontou no programa Pânico? Então o desafio dessa aula vai ser o seguinte. Eu quero que você crie, ok, uma tabela nova com 3 colunas. E depois que você criou essas 3 colunas, você vai fazer o quê? Criou essa tabela, né, com 3 colunas. Você vai alterar o tipo de uma coluna que você escolhe aí, renomear o nome de uma coluna, renomear o nome de uma tabela, dessa tabela que você criou. Depois eu quero que você poste nos comentários, né,
Alterar o tipo de uma coluna. Table. Nome produto. Alter column. Alterar o tipo de uma coluna. Tipo. Qual que é o nome do produto? Varchar 300. Notinho. Opa, cadê produto? Terei. Renomear. Rename. Nome de uma coluna. Então vai ser aqui a tabela, tb produto, ponto, qual é o coisa, vai ser ID produto, depois vem como que é isso daqui, a tabela com a coluna, deixa eu ver aqui, eu tenho que voltar um pouco. O código nome utiliza ela vai ter toda a nossa estrutura. Tabela atual, tá? Deixa eu ver aqui. Nome da tabela, nome da coluna atual. Beleza. Nome coluna nova. Nome coluna nova, então vai ser ID só apenas. E o tipo, né? Beleza. E agora ele quer que Então, o desafio quero que você renomear o nome da tabela que você criou. Aqui SP, rename, TB produto, tabela antiga, TB novo, TB produtos, sei lá. Não vai existir mais. Agora o TB produtos. crie, ok, uma tabela coluna de uma dessa. Para fazer isso, para mim ver que você deixar aí sua inscrição sobre esse incrível mundo de programação. Ué, é isso, rapaziada. Olá pessoal, então nessa aula nós vamos aprender aqui a como fazer o drop table. Se você ainda não sabe o que é o drop table, como eu disse aqui, basicamente nós vamos aprender a como dropar, né, excluir uma tabela de banco de dados usando o drop table, e tem um bônus para você que assistir até o final, ok? Então vamos lá, como que você pode fazer para excluir uma tabela, tá? A primeira coisa que nós precisamos de aprender é a sintaxe. Então a sintaxe aqui, nós temos a seguinte sintaxe. Ela é a sintaxe mais simples que você já viu. Drop table e o nome da tabela. Pronto. É só isso. Você só tem que editar esse comando drop table e decidir aí qual tabela você quer excluir do banco de dados. E claro que eu quero dar um exemplo aqui para vocês verem isso na prática. Então nós vamos abrir o nosso SSMS. Estando aqui no iniciar, abrindo ele aqui e conectando ao nosso banco de dados, ok? Eu já conectei aqui, então não vou conectar novamente. Então, como teste aqui, nós temos várias tabelas e eu não quero mais a tabela person.address. Então, como que eu faria para excluir ela? Eu faria apenas um drop table e aí o nome da tabela, table.person, ok? Ou, na verdade, address que eu tinha dito, né? Person.address. Se eu dar um F5 aqui, ele não vai permitir dropar. Então é importante você entender também que você só consegue dropar tabelas que não são referenciadas por outras tabelas, ok? Então você tem que pegar uma tabela que não é referenciada por outra, como por exemplo a tabela error log. Se você dar um F5 agora, ele vai dropar a tabela. Então se eu tentar agora dar um select error log, selecionar esse comando e apertar F5, ele não vai funcionar, porque não existe mais essa informação, ok? Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Agora, vamos dizer que você queira apenas apagar o que está dentro da tabela, apenas o conteúdo dessa tabela, e não a tabela em si. Para isso, nós temos o comando truncate table.
Então se eu dar um select aqui nessa tabela person.password, O seu pet tem plano de saúde? Não, não tem. E por que não? nós vamos perceber que tem muita informação aqui. Mas eu quero apagar isso aqui, por algum motivo eu estou com alguma questão que eu quero resolver e eu quero apagar os dados disso aqui. Então eu posso fazer o quê? Eu posso dar um truncate table e passar a tabela que eu quero fazer isso. Person.password. Dar um F5, ele vai fazer exatamente isso. Então agora, diferente do outro comando, se eu dar um select na tabela person.password, ela continua aqui, porém sem nenhuma informação. Então agora vou te passar o desafio dessa aula. Então o desafio dessa aula especificamente, eu quero que você crie 2 tabelas, depois você vai excluir essas tabelas, tá? E depois que você já conseguiu fazer esses comandos, eu quero que você poste nos comentários abaixo qual comando você usou e qual tabela que você dropou, tá? Eu deixei alguns exemplos aqui, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse desafio. Então, As tabelas. Tenho. Produto. ID. Já é Not1, né? Vou colocar int. TB produto, ID nome produto. Baixão de 200. Aí agora criei 2 tabelas. Criei 2 tabelas. De venda. ID da venda. Valor venda. Criei as 2 tabelas. Depois exclua elas. Table, produto. É assim, ó. Table, produto. E de venda. Fechou. Produto. até a próxima aula. Olá pessoal, então hoje nós vamos aprender sobre o check constraint, ok? Então o check constraint, como eu disse aqui, nós vamos aprender sobre ele. Ele vai praticamente te ajudar a criar restrições sobre valores. E você pode fazer uma restrição quando você está inserindo o valor ou quando você está alterando o valor, ele vai impor algum tipo de restrição no banco de dados. E como que é feita essa restrição, tá? Qual que é a sintaxe que nós vamos usar neste caso? Então, qual que é a sintaxe? A sintaxe é essa aqui. Tá? Nós temos que fazer nós vamos criar uma tabela aqui, nós estamos criando uma tabela, por exemplo, aqui a tabela carteira motorista, e nós temos algumas informações aqui como ID, o nome da pessoa e a idade. Só que todo mundo sabe que para você tirar uma carteira no Brasil, você precisa ser maior de idade. Então nós vamos fazer aqui uma validação, uma verificação, que quando ele está criando a tabela, ele vai usar o check para impor uma validação que a idade tem que estar acima de 18, acima ou igual a 18 neste caso. E dessa forma você consegue fazer esse tipo de restrição. Então vamos testar isso aqui, porque eu quero que vocês vejam isso aqui na prática. Então aqui você vai abrir o seu SSMS aí, digitando SSMS e digitando SSMS e abrindo aqui o Management Studio. Então quando você abrir aí o Management Studio e entrar no seu servidor, nós vamos colocar esse comando aqui, vamos rodar ele e ver o que acontece. Então aqui, se eu dar um select na tabela carteira motorista, selecionar esse comando e apertar F5, ele vai pesquisar e nós não temos nenhuma informação. Porém, se eu tentar inserir uma informação aqui, insert into carteira motorista, nós vamos inserir aqui o nome, idade. O ID já vai ser... Vamos colocar o ID aqui também, né? O ID, o nome, a idade e os valores. Vamos colocar ID1, nome Rafael. Rafael. E aqui nós vamos deixar a idade de 17 e tentar inserir isso aqui. Vamos ver o que acontece. Selecionar aqui, dar um F5.
ele vai dar um erro, tá? Então ele está dizendo aqui que deu um erro de restrição, ou seja, basicamente ele está dizendo que você não vai conseguir fazer em função da tabelidade não estar de acordo com a restrição que você acabou de criar. Então é exatamente para isso que serve essa restrição aqui, ok? Então se eu mudar aqui para 18, para inserir novamente, selecionando e dando F5, ele vai funcionar perfeitamente. Ele afetou aqui e funcionou. Se a gente selecionar novamente, estamos aqui com nova informação na tabela, ok? Então agora, desafio. Então o desafio dessa aula é o seguinte: eu quero que vocês criem duas tabelas novas e criem duas restrições para essas tabelas, com restrições numéricas no caso. E claro, Venda. claro Acima, que depois que você consiga fazer isso, valor venda acima de R$ 1.000. De produto. Aqui o valor produto vai ser decimal. E um check de valor produto acima de R$ 100. De venda, valores de valor da venda 500. Beleza. Se for mais de 1.000, acima de até 1.000 não vai, 1.001. Fechou. Pegou. isso eu quero que você poste nos comentários, sempre lembrando de marcar o número da aula que você está fazendo, para que eu possa acompanhar vocês aí nessas aulas, ok? É isso aí, então até a próxima aula. Olá pessoal, então aqui nós vamos ver hoje sobre o SQL aula 34. Nós estamos aqui na restrição not no, ok? Nós vamos trabalhar com essa restrição em quais situações? Em todas as situações onde nós precisamos que o valor seja preenchido, que seja impossível que uma pessoa crie informação naquela tabela sem preencher aquela coluna, tá? Então essa é a função de usar o not no em uma coluna da sua tabela. Então, claro, chega de enrolação, vamos direto aqui à sintaxe. Como que nós podemos fazer isso? Tá? Então, se você acompanhou a aula anterior, é bem parecido aqui, né? Nós inclusive usamos isso aqui, eu só não comentei, mas nós usamos na última aula. Nós estamos criando uma tabela aqui chamada carteira motorista, que ela tem um ID. E esse ID não pode ser nulo, ele precisa ser preenchido sempre para que você tenha aí essa integridade de dados. Então, nós vamos adicionar aqui Você também se sente sozinho na hora de estudar para a prova de residência médica? Não aguenta? Restrição not no. E, similarmente, nós temos aqui o nome. Então, toda carteira precisa estar vinculada a uma pessoa. Então, nós precisamos que essa informação seja sempre preenchida. E, por isso, nós estamos colocando aqui a restrição not no. E, dessa forma, ela fica sempre obrigatória. E, se você tentar pegar essa informação e inserir sem esses campos obrigatórios, ele vai dar um erro. Eu já vou te mostrar isso aqui agora. Se você entrar no seu iniciar, digitar SSMS e abrir aqui o Management Studio. Vamos entrar aqui. Então, se nós tentarmos aqui, nós vamos criar essa tabela. Vamos dar um F5, ele vai criar. E aí, se tentar fazer o quê? Fazer um select rapidamente aqui, né? Vamos ver select everything from, carteira motorista. Dar um select aqui, selecionando essa linha e dando F5. Não tem nada. Então, se eu tentar fazer agora um insert nela, insert into carteira motorista, nós vamos inserir aqui dentro o ID, nós vamos inserir o nome e a idade. Okay? Idade. E aí nós vamos passar os valores aqui. Então, o campo 1 ele é obrigatório, nós vamos passar ele. O campo 2 é obrigatório, mas nós vamos deixar ele vazio. E depois nós vamos passar a idade. 18. O que vai acontecer agora, se eu tentar executar isso aqui? Ele não vai funcionar, porque nós estamos com o valor faltando aqui, certo?
E então nós precisamos, nesse caso, inserir aqui o nome. Nem que seja vazio também, né? Para que ele consiga fazer essa criação. Então, se dar um F5 aqui agora, ele vai funcionar perfeitamente. E se nós voltarmos aqui no Select e dar um F5 nele, você pode ver que ele conseguiu inserir perfeitamente, certo? Então, essa é a mágica do Not Null, ele não permite valores vazios. E agora, claro, o desafio. Então aqui o desafio para essa aula é que você crie duas tabelas novas e que você aplique aí a restrição Not Null nela. Eu já E apliquei depois bastante coloque nos coisa. comentários Já, aí para que eu possa ver exatamente o que vocês estão conseguindo fazer já com essas apliquei restrições. já Perfeito? Então é em isso aí. outras Até a próxima tabelas. aula. Olá pessoal, estamos aqui agora na 35ª aula. Então aqui na nossa aula sobre a Unique Constraint. Então a Unique Constraint ela é única, exatamente como o nome dela diz, porque ela é um pouco diferente do que o Primary Key faz, né? O Primary Key, a diferença entre ela e a Unique é que o Primary Key só pode ser definido uma vez por tabela. Porém, a Unique pode ser definida em todas as colunas se você quiser. Ele não tem limitação de quantas colunas você pode aplicar ela. E a Certo. grande utilidade dela é que ela não permite que você insira valores repetidos dentro de uma tabela, mas ela não é uma primary key. Ela vai simplesmente ser uma forma de você garantir que não sejam inseridos dados repetidos nessa tabela, caso seja o caso de não poder ter nomes repetidos, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora de como isso acontece. Então vamos ver aqui a sintaxe. Então, voltando ao exemplo anterior, que nós vimos nas últimas aulas sobre a carteira de motorista aqui, nós temos várias informações aqui como o ID, o nome, a idade e, claro, o código da CNH. Então, essa carteira de motorista tem um código identificador único e nós não queremos que nunca seja repetido esse valor. Então, nesse sentido, nós vamos ter que usar a restrição unique. Porque dessa forma, por mais que você queira inserir os valores repetidos, ele não vai te permitir fazer isso se você aplicar esse tipo de restrição na tabela. Então eu quero mostrar para vocês isso aqui na prática. Vamos abrir aqui o nosso SSMS. Então aqui nós vamos criar essa coluna dando um F5, essa tabela na verdade. E aí, qual que é o legal? Se eu tentar inserir aqui, né, na tabela carteira motorista, vamos inserir aqui o ID, o nome, a idade e, claro, o código CNH. Os seguintes valores. Nós vamos passar aqui um ID de 1, o nome de Robert, a idade de 19 e o código CNH. E aqui é um valor único, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se a gente tentar selecionar isso aqui e dar um F5, ele vai inserir, tá? Se a gente selecionar agora, dar um select aqui na tabela carteira motorista. Nós vamos selecionar aqui e apertar F5. Nós temos aqui o código CNH de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu copiar essa linha aqui embaixo e tentar inserir exatamente a mesma linha novamente, com o mesmo código CNH, o que vai acontecer? Eu apertando o F5 aqui, ele vai me dar um erro. Está dizendo aqui, ó, Violation of Unique Key Constraint. Então quer dizer que eu estou tentando ultrapassar, né? Passar por cima de uma restrição unique key. Então ela vai exatamente permitir que você tenha essa integridade e que não seja possível que você crie campos duplicados. Perfeito? Então agora, desafio. Então aqui, o desafio para essa aula é que você crie duas tabelas novas e defina dois campos, né, que tem a restrição. Isso é bem básico, né? Nem precisa fazer Por o algum desafio. motivo eles precisam ser restringidos e não repetidos. E eu quero que você faça isso depois, claro, coloque os comentários aí de como você fez essa tabela, perfeito? É isso aí e até a próxima. Ok, então hoje nós vamos falar sobre as views. E também essa aqui é a nossa última aula do curso. Se você tem gostado bastante desse curso, cara, eu coloquei bastante tempo, bastante esforço para fazer todo esse conteúdo. Então eu estaria muito grato a você se você pudesse compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece na faculdade, no trabalho, na escola, onde você estiver fazendo aí esse estudo e você puder compartilhar ou deixar um comentário aí mostrando um pouquinho, né, do seu carinho aí. Então é isso, vamos lá a essa última aula. Então aqui nós vamos aprender sobre views. O que são as views? As views basicamente são uma forma de você
extrair informações de uma tabela existente, porém uma informação bem específica onde você não precisa de todas as informações daquela tabela. Isso é muito comum quando você vai criar relatórios, por exemplo. Quando você vai criar relatórios, você normalmente vai fazer a extração de informações de uma tabela somente algumas colunas dessa tabela. E a forma que isso é feito eu já vou te mostrar agora. Então vamos ver aqui a sintaxe. Então aqui o exemplo é o seguinte, nós temos aqui o comando create view. Então o create view ele vai logo depois aqui receber qual o nome que você quer dar a essa view ou essa visualização, né, que você vai extrair. E depois nós temos aí o comando as. Tudo que vem depois do comando as vai ser um select, ok? Que vai extrair algum tipo de informação de uma tabela. E toda informação que for extraída dessa tabela vai ser jogada dentro dessa visualização que você criou aqui, com esse nome que você criou, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então, se eu selecionar aqui e abrir o SSMS, abrindo aqui, clicando, né? Vamos abrir aqui o servidor, vamos executar um new query, ou nova pesquisa, novo query, e criar aqui essa visualização que vai fazer o seguinte, vai pegar o primeiro nome, o middle name, né, o nome do meio, a letra do meio, e o sobrenome da tabela person.person, somente onde o título é igual a miss. Então se der um F5 aqui, ele já criou. Se a gente der um select tudo from pessoas simplificado, selecionar essa linha e dar um F5, ele vai trazer exatamente a informação que nós pedimos que ele trouxesse. Então, o legal disso aqui é que você pode simplificar muito a sua vida quando você precisa de apenas algumas informações. Isso é legal, por exemplo, se você quer exibir dados em uma tela, mas não quer que ele busque todas as informações do banco de dados e você quer apenas algumas informações simplificadas, ok? Parabéns, você acabou de chegar ao final desse curso. Eu sei que foram várias horas aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. E eu também. Mano, pior que esse curso foi bom. Eu aprendi Fico bastante. feliz demais de poder estar contribuindo com a sua formação. Eu espero que você tenha adquirido tanto conhecimento que sua cabeça esteja prestes a explodir agora. Se isso está acontecendo, por favor, comenta aqui embaixo, deixe sua opinião, seu comentário sobre o curso. E se isso te ajudou, mande para o máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam chegar aqui a esse conteúdo atualizado. E se você quer continuar aprendendo comigo e participar dos meus treinamentos fechados, onde eu posso te dar um suporte melhor e também te ajudar a encaminhar você para o mercado de trabalho, não esqueça de olhar o primeiro link da descrição, onde eu informo como você pode fazer parte e se matricular nas minhas turmas e treinamentos fechados. Um grande abraço e eu vejo você. Da hora, gostei demais desse curso. Obrigado, rapaziada. Esse curso foi muito bom de SQL e o próximo vai ser de HTML e CSS. Espero que tenham gostado e até o próximo curso, até o próximo estude comigo. E espero que vocês estudem comigo, beleza? Obrigado, gente.